Salmo de número 3, versículo 3 diz assim: Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, ele ouviu-me desde o seu santo monte. Olha só, vou ler mais uma vez. Tu, Senhor, és um escudo para mim, a minha glória e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Você crê que ele é o teu escudo? E você também crê que se clamar ele vai ouvir e responder e agir na tua vida? Crê também que ele vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, aplaudindo e glorificando, Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso. A tua igreja te aplaude, te glorifica. Abra os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome o teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem, na vida nós enfrentamos dificuldades, adversidades, lutas, mas o Senhor tem que ser o nosso escudo, nós temos que crer, nós temos que confiar nele, não é? Nós temos que viver conforme a palavra dele ensina e viver pela fé, crendo e confiando nele, crendo e acreditando que para ele não existe nada impossível, não existe nada impossível. E é o que o salmista vai dizer: com a minha voz clamei ao Senhor e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Você sabe que o monte é um lugar alto, não é? Aqui em Carapicuíba, a gente tem uma região em que é um verdadeiro tobogã, né? Desce, sobe umas ladeiras, uns morros, e aí dependendo do morro onde você está, você vê a cidade toda, você vê uma parte, você vê outra. E é interessante quando você está num lugar alto, as coisas lá embaixo ficam, pequenininho. Quando você está num lugar alto, a árvore lá embaixo fica minúscula. Quando você está num lugar alto, o carro fica pequeno, a pessoa vira formiga, porque você está num lugar alto, elevado. Só que aqui a ideia do salmista é a habitação do Todo-Poderoso. É num alto e sublime trono, é no lugar mais alto do universo. Não existe lugar mais alto do que o Monte Santo do Senhor, o trono do Todo-Poderoso. Mas mesmo ele estando lá, nesse lugar tão alto, como disse Isaías, ele também está aqui conosco. Ele não está só lá, isolado, afastado, ele está aqui conosco. E ele, junto conosco, vai operando, e vai operando maravilhas. Agora, nós temos que acreditar, e nós temos que buscar, e ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. O salmista vai dizer: se eu subir no lugar mais alto, lá está o Senhor. Se eu descer no lugar mais profundo, lá vai estar o Senhor. Ele está em todos os lugares. Mas nós vemos, ao longo da Escritura, vários homens de Deus que buscaram ao Senhor em montes, como, por exemplo, o Abraão, como Moisés, o Elias, o profeta Elias, o próprio Senhor Jesus. Não uma nem duas, mas várias vezes ia ao monte, nesse lugar alto, para buscar ao Senhor, para estar a sós com Deus, para clamar a Deus, para receber resposta de Deus. E é interessante como Deus responde. E você crê que ele tem resposta para você? Você crê que ele tem socorro, livramento, vitória? Ele tem tudo isso, não é? Mas como eu digo sempre, nós temos que fazer o possível, porque o impossível é ele que vai fazer. Então vamos ver um caso desses, vamos ver aqui um exemplo. Vá comigo no primeiro livro de Reis, capítulo 20, vá lá comigo, vamos ver um caso desses, em que Deus realizou algo sobrenatural. Primeiro livro de Reis, capítulo 20,
Eu vou ler a partir do versículo 26, mas enquanto você encontra o texto, eu vou fazer um rápido resumo aqui do contexto para você entender a história. Primeiro livro de Reis, capítulo 20, versículo 26. O rei Ben-Hadad era rei da Síria, e ele formou uma coalizão militar com mais 32 reis para vir contra Israel. Um exército imenso, né? Um exército incalculável. E aí eles vêm. E quando eles vêm, Deus levanta um profeta para dizer ao rei de Israel: não teme essa grande multidão que vem contra você. Eu vou entregar esse povo na tua mão. Na tua mão. E se você ler o versículo 15, o texto vai dizer que o povo de Israel havia lá, e o rei vai perguntar como será essa vitória, e Deus vai dizer através dos moços das províncias, e esses moços eram 232, e o exército que Israel tinha era somente 7.000 homens. E aí, de fato, Deus deu a vitória. Só que a estratégia foi interessante, porque a batalha foi travada em um monte. E o povo de Deus estava no lugar elevado, porque quando você está no lugar alto, você tem uma visão privilegiada. Quando você está no lugar alto, você tem uma visão que quem está lá embaixo não tem. Quando você está no lugar alto, além da visão, você tem mais força no combate, porque quem vai estar subindo vai ter dificuldade. Então Deus operou ali um grande livramento e deu uma grande vitória, mas a estratégia usada pelo povo, dada por Deus, foi essa: travar a batalha no monte. Eles lá em cima, o exército inimigo lá embaixo, e aí eles venceram. E quando venceram essa batalha, os servos do rei da Síria disseram para o rei o seguinte: olha, eles só venceram porque a batalha foi no monte. Porque o Deus deles só é Deus de monte. Mas se travarmos a batalha num vale, em campo aberto, nós vamos vencer. E aí Deus usou o profeta para dizer ao rei: olha, vocês tiveram a vitória, mas tome cuidado, daqui um ano ele vai voltar de novo. Ele vai voltar de novo. Porque o inimigo é assim, né, irmãos? Se você ler o texto da tentação de Jesus, ele venceu, Jesus venceu a tentação. Só que nos diz lá o Evangelho de Lucas, capítulo 4, que o inimigo se ausentou dele até a ocasião oportuna. O inimigo é assim, você vence, né? Aí ele vai se reagrupar, se reformular, buscar uma outra estratégia. Compreenda, ele vai voltar. Mas diga assim: eu vou estar preparado para vencer. Quem entendeu, diga glória a Deus. Então Deus usa o profeta para dizer: daqui um ano ele vai voltar. E é o que de fato vai acontecer. Você encontrou o texto? Primeiro livro de Reis 20, a partir do 26? Vamos ler aqui então. Já resumi para você entender o contexto. Leiamos. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad fez revista dos sírios e subiu a Afeca para pelejar contra Israel. Também dos filhos de Israel se fez revista, e providos de víveres, né, de comida, de água, marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se de fronte deles. Preste atenção, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. E 7 dias estiveram estes acampados de frente dos outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé num dia, e os restantes fugiram para Afeca, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, andando de câmara em câmara. Olha só, o inimigo convocou a batalha agora num campo aberto, porque o inimigo se reuniu 32 reis, um exército, como diz o final do versículo de número 27, enchia a terra.
Você consegue imaginar, eu não sei se você viu as manifestações do 7 de setembro, você já viu alguma vez na sua vida a esplanada dos ministérios não dá para ver o chão de tanta gente? Eu nunca vi. É que embora que eu sou um garoto, 35 anos, né? Tem gente aqui muito mais velho do que eu, um pouquinho mais experiente, melhor dizendo, né? Nesses 35 anos eu nunca vi tanta gente cobrir a esplanada dos ministérios a ponto de não se ver o chão. Eu nunca vi na Avenida Atlântica, e eu já estive lá, e eu sei a largura daquela avenida, gente que cobria as duas pistas da avenida e até a praia, até a água. Você já viu? Estou falando isso só para você ter uma noção de multidão, para você ter uma noção de povo, né? De povo, bastante gente, não? Se morreram 100 mil num dia e 27 mil soterrados por um muro, o exército era grande, sim ou não? E repito, qual era o exército de Israel? 7 mil homens. 7 mil homens. Humanamente falando, era improvável, impossível. Não teria como vencer. Só que estes homens aqui tinham uma palavra, e a palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus não cai por terra. Diga assim comigo: Deus está comigo, Deus me ama, e Deus tem vitória para mim. Diga: eu não vou temer, eu não vou recuar, ainda que o inimigo venha, ainda que o inimigo se levante, ainda que a multidão de problemas cheguem, o Senhor é comigo para me ajudar. Oh, glória, é promessa dele. Isaías 41:13, ele diz: porque eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas que eu te ajudo, e ele vai te ajudar. Agora compreenda, deste texto aqui, nós temos lições espirituais a aprender. Nada do que está escrito aqui é por acaso. Em primeiro lugar, o final do versículo 27 diz que os filhos de Israel acamparam-se diante do inimigo, como 2 pequenos rebanhos de cabras. Ou seja, o contingente era pouco dos homens de Israel. Já os inimigos eram uma multidão enorme, gigantesca. Só que o povo não olhou para a multidão. O povo acreditou na promessa de Deus. Acreditou na palavra de Deus. O povo aqui, esses homens fizeram do Senhor o seu escudo, a sua espada, e foram à peleja, na certeza da vitória. Minha gente, quando a pessoa perde o ímpeto da batalha, ela nem luta, porque ela não acredita que vai vencer. Nós vivemos em dias em que o remédio mais vendido deste país é o Rivotril. Nós vivemos em dias em que a depressão é uma questão de saúde pública. Nós vivemos em dias em que o combate, a prevenção do suicídio é uma política pública. Tem um mês de combate e prevenção ao suicídio. Quando a pessoa perde o ímpeto da batalha, fica presa fácil para o inimigo agir, para o desânimo chegar, para a angústia dominar, para a depressão bater. Isso aí qualquer um está suscetível. Não tem cara, não tem rosto, não tem endereço, pode ser homem, pode ser mulher, branco, azul, pardo, é independente. Se nós não vigiarmos, a depressão pega, derruba. O negócio não é brincadeira. E ela vem por N motivos, seja problemas emocionais, sejam problemas conjugais, familiares, de vícios, desemprego, falta de dinheiro, enfim, os motivos são muitos. E tem gente, a maioria, né, é unanimidade, começa com a tristeza profunda, prolongada, que vai se arrastando, às vezes por conta dos problemas. Compreenda que aqui o inimigo vem numa multidão, e isso vai representar, obviamente, a multidão de problemas, porque quando vem um problema de cada vez, é mais fácil lidar, não é verdade? O problema é quando vem tudo de uma vez só. Tudo de uma vez só. A pessoa fica doente, além de ficar doente, o casamento vai mal, aí o emprego, o dinheiro falta, enfim, tudo de uma vez só. Aí fica mais difícil de lidar, não é verdade? Fica mais difícil de lidar. E é o que está acontecendo aqui. O povo de Deus, em termos de quantidade, é pouco. O inimigo, uma multidão.
Só que eles não perderam o ímpeto da guerra. Eles acreditaram, nós vamos à batalha e nós vamos vencer. E querido, acredite, você também vai batalhar e você vai vencer, porque o Senhor é contigo. Compreenda que no Antigo Testamento havia um inimigo, fosse ele um povo, fosse filisteu, amalequita, medianita, o Golias, sei lá, havia uma pessoa, havia um povo, havia um inimigo físico. Mas no Novo Testamento a palavra deixa claro que a nossa luta não é contra carne e sangue, a batalha é espiritual. E a batalha espiritual se luta com armas espirituais, com armas espirituais. Para isso o Senhor nos dá a armadura de Deus. E Ele vai colocar essa armadura sobre você hoje, creia nisso. Você vai receber essa armadura poderosa sobre a sua vida. E você vai batalhar e vai vencer. Então, eles não perdem o ímpeto da guerra. Quando se perde o ímpeto da guerra, por exemplo, Davi, vai dizer o segundo livro de Samuel, capítulo 11, era o tempo dos reis irem à batalha. Mas ele ficou em casa. Acordou já tarde, foi dar uma voltinha no terraço do palácio, viu lá a Batseba, e você conhece o resto da história, né? Adulterou com ela, mandou matar o marido dela, e foi uma tragédia na família dele. Ele deveria ter ido para a batalha. Perdeu o ímpeto, e nós não podemos perder o ímpeto. Diga assim comigo, pode ser luta sobre luta, mas vai ser vitória sobre vitória, em nome de Jesus. Então, não olhe para os problemas. Compreenda que Deus quer lhe levar para um monte, para um lugar alto. Ainda que aqui, o contexto do texto, eles estão travando agora essa batalha no vale, porque Deus está em todos os lugares. O inimigo achou que iria prevalecer, mas não vai prevalecer coisa nenhuma. Deus quer que estejamos espiritualmente no monte. Como assim, pastor? Deus quer que estejamos no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Deus quer nos levar a esse lugar alto, porque nesse lugar alto temos segurança, nesse lugar alto temos paz, nesse lugar alto temos visão e entendimento, nesse lugar alto estamos em fortaleza, esse lugar alto é Jesus Cristo, esse lugar alto é o Senhor. Por exemplo, você sabe que aqui chove e tem alagamento, né? Você sabe que aqui Carapicuíba alaga, Barueri alaga, Osasco alaga, São Paulo nem se fala. Região aqui alaga. Num dia de chuva torrencial, onde há alagamento, você se sente mais seguro no lugar onde está acumulando água ou no lugar alto? É lógico que é no lugar alto, né? Porque você tem a sensação de segurança. Segurança, pode estar chovendo, mas aqui eu estou seguro. Quem está lá embaixo corre o risco de desabar, disso, daquilo, mas eu estou num lugar alto. Esse lugar alto em Deus nos dá segurança, confiança, paz, visão, discernimento. Ainda que o inimigo venha, quando se está num lugar alto, as demais coisas em volta ficam pequenas, oh querido, e Deus vai te levar nesse lugar alto hoje nele, e vai te dar essa visão, e essa fortaleza, e vai te dar paz e segurança, porque Ele é contigo. Quando se está no mesmo patamar, a árvore é grande, o carro é grande, a pessoa tem estatura normal, não é? Embora eles estejam aqui num vale travando a batalha, eles não olharam para o contingente, para a quantidade. Eles acreditaram na palavra. Eles tinham uma promessa, eles tinham uma palavra de Deus. E foi em cima dessa palavra que eles foram, que eles batalharam. E diz o texto que eles venceram. Diga assim comigo, eu também vou vencer em nome de Jesus. Ô meu irmão, Deus não te chamou para a derrota. Deus não te chamou para o fracasso, Deus não te chamou, não é para a vergonha, Ele te chamou para te salvar, para te libertar, para fazer de você mais do que vencedor, para ter você uma vida vitoriosa nessa terra e por fim a eternidade inteira com Ele. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora compreenda, temos que ir à batalha, temos que ir à batalha, temos que batalhar, e a nossa batalha é pela fé. A nossa batalha é orando, é jejuando, é crendo, é perseverando, é não desistindo. Compreenda que o discernimento é fundamental na vida do homem de Deus, da mulher de Deus. Nos diz aqui o versículo 29, leia comigo. E 7 dias
estiveram estes acampados defronte dos... Para que esses 7 dias? Por que não já atacaram no primeiro dia? Por que já não travaram a batalha logo? Por que não travaram? Porque tudo tem um tempo determinado. Compreenda que ao longo da Escritura nós encontramos situações em que houve uma resposta imediata. Por exemplo, Elias no Monte Carmelo, ele faz o desafio lá aos profetas de Baal e ele ora. E se nós repetirmos as mesmas palavras com um cronômetro ligado, vai dar, 30 segundos no máximo. Repetirmos a mesma oração de Elias. Imediatamente veio fogo do céu. Não foi no outro dia, não foi dali uma semana, um mês, foi na hora, instantaneamente. Então tem coisa que Deus faz rápido. Por exemplo, o rei Ezequias estava doente, acamado, ruim. E aí ele recebe uma palavra que não foi nada boa. Organiza a coisa, prepara tudo, porque você vai morrer. Aí ele vira para a parede, ele chora, ele ora. Só deu tempo do Isaías estar lá no pátio, ele volta. Demorou, 10 minutos para ele voltar ao quarto. Em 10 minutos o profeta diz: Deus ouviu tua oração. 3 dias você está curado. E Deus está te dando mais 15 anos de vida. Resposta imediata. A resposta vem na hora. Só que nem tudo a resposta vem na hora. Nós encontramos nada mais, nada menos do que o pai da fé, Abraão, que orou 25 anos até o Isaac nascer. Nos diz Romanos capítulo 4, versículo 19 em diante, que ele não enfraqueceu na fé, mas foi fortificado, dando glória a Deus. Esse mesmo Isaac, filho dele, nos diz a Escritura que casa aos 40 anos de idade, a mulher não engravida, era estéril, e ele vai orar nada mais, nada menos do que 20 anos para que a mulher engravide. E ela engravidou. E vieram logo 2 filhos de uma vez. Então tem coisas que Deus vai fazer rapidamente na sua vida. Tem outras que ainda vai demorar um tempo. Não é? Quanto tempo, pastor? Não sei, eu sei de uma coisa: se você perseverar, você vai alcançar, seja hoje, seja agora, seja amanhã. Deus tem poder para fazer, Ele quer fazer, Ele vai fazer no tempo certo, porque o tempo dele é perfeito. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E às vezes esse tempo é para ver a nossa perseverança. 7 dias. Quantas vezes Deus mandou Josué dar voltas ao redor de Jericó, da muralha? 7 dias, uma vez por dia. E no 7º dia, 7 vezes. Quantos mergulhos Deus mandou através de Eliseu mandar no Rio Jordão? 7. Não poderia ter sido 1? Porque tudo tem um tempo. Diga assim comigo: do jeito de Deus dá certo. Diga assim: eu vou fazer do jeito de Deus, porque do jeito de Deus a vitória é certa, é garantida. É fazer do jeito dele. Tudo tem um tempo determinado. Esses aqui estiveram 7 dias acampados. No 7º dia foram a peleja. Mas no primeiro dia de batalha, continuando a leitura, ao 7º dia, que a peleja começou, e os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens a pé num dia. Em um dia valeu a pena ter aguardado todos os outros, porque em um dia foi uma vitória esmagadora, em um dia foi uma bênção gloriosa, e esse dia Deus já marcou para você, em que o choro vai acabar, a alegria vai chegar, e Ele vai operar na tua vida, e você vai glorificar o nome dEle, e você vai testemunhar e dizer: foi o Senhor que operou na minha vida, o Todo-Poderoso. Quem entendeu, diga glória a Deus. Ainda que o inimigo se levante, ainda que ele venha, é para cair por terra em nome de Jesus. Volta lá no Salmo 3. O salmista, entendendo toda essa realidade espiritual, estando também em um momento de angústia, de luta, de adversidade, ele escreve o salmo onde começamos a mensagem, e ele vai dizer, volta lá comigo, Salmo 3, é curto o salmo, leia comigo, versículo 1: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. O Selá, aqui tem escrito um Selá aí na tua Bíblia?
entre parênteses, pastor, o que é o selar? Os salmos foram escritos em forma de música, então o selar é uma pausa no toque, no canto, tá? Não sei se tem alguém aí que toca, né, irmão Sivaldo? Irmão Sivaldo sabe o que é música, toque. Então é uma pausa, uma mudança, não é uma pausa de um som para o outro, o Diácono Bruno está ali também, né? É uma pausa do toque, isso quer dizer o selar, não é uma pausa. Mas presta atenção no versículo 2. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Compreenda que aqui o contexto é de morte iminente. O que o inimigo está dizendo aqui é, não tem para ele escapatória. Vamos pegá-lo e vamos matá-lo. Deus não vai livrá-lo, não há jeito. A ideia do texto é essa. Só que o salmista compreende que ele não pode viver na alma. Muitos dizem da minha alma. As emoções, minha gente, estão na alma. E é natural do ser humano. E a alma é como uma montanha russa. Você já andou de montanha russa? Uma hora está lá em cima, outra hora lá embaixo. Está rápido. Vamos, sobe, desce, vira. O negócio é rápido. Então a alma, você pode estar alegre, contente, feliz. Dali a pouco você pode estar brabo, você pode estar chorando. Enfim, as emoções oscilam e oscilam rápido. Isso é natural do ser humano. Isso é natural. Só que a Bíblia não nos ensina a viver na alma. A palavra nos ensina a viver no Espírito. Sentimentos estão na alma. A fé está no Espírito. A fé está no Espírito. E a fé tem que falar mais alto. Tem que falar mais alto que as emoções. O crente almático, na hora da angústia, o desespero consome e a fé some. Porque dá vazão e dá lugar somente ao sentimento. Nós vemos em outros salmos, por exemplo, o 42, porque estás abatida, ó minha alma. Espera em Deus, porque ainda o verei, ele vai livrar. O 116 e vários outros salmos. E aqui o salmista também entendeu, ainda que os outros digam, não há salvação para ele em Deus, ele deixa claro que ele não está na alma. Por isso que o versículo 3 diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Os outros podem dizer o contrário. E às vezes esses outros são os da própria casa. Você já reparou? Às vezes são os próprios familiares. Não tem jeito, isso aí não vai mudar de vida nunca. Isso aí é pau que nasce torto, que nunca se endireita. Isso aí não tem jeito, isso é um cachaceiro. Isso aí é um nóia, isso é um drogado. Isso aí não vale nada, isso é pedra ruim. Às vezes é os da própria casa. Só que o salmista não deixou essas palavras contrárias entrar no seu coração. Pelo contrário, ele fez do Senhor o seu escudo. E querido, querida, você tem que fazer do Senhor o seu escudo também. Porque ainda que venham as palavras contrárias, seja por alguém, seja pelo próprio inimigo que vem ao pé do ouvido, quando o Senhor é o seu escudo, você dá crédito à palavra dele. E o escudo representa o que na armadura? Você lembra? O escudo da fé. O escudo é a fé. E é para usar. A palavra veio contrária, repreenda aquela palavra. Abra a boca e profetize a bênção, a vitória. Profetize que haverá transformação, libertação. Não aceite. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não aceite. Deus vai usar Isaías para dizer, toda palavra que se levantar em juízo contra mim, tu a condenarás. Não aceite os dardos inflamados do inimigo. Não aceite as ferramentas forjadas pelo inimigo que se levantam contra a tua vida. Não aceite. Se disserem não tem jeito, para Deus tem jeito sim. Não vai mudar nunca, Deus tem poder de mudar, de libertar e de salvar. Nós encontramos vários na Bíblia. O apóstolo Paulo, que simplesmente escreveu metade do Novo Testamento, era um homem que foi perseguidor da igreja, mas não era coisa pouca não. Ele torturava os cristãos, ele açoitava, ele torturava até blasfemar, ele mandava matar, ele assolava, ele era serial killer. Ele matou, não foi um nem dois, foi muita gente, muitos. E não foi só em uma cidade, de cidade em cidade. Recebeu cartas e saiu perseguindo. Na cabeça dele tinha que exterminar não só os cristãos, mas do que os cristãos falavam, que é Jesus Cristo, o caminho.
E saiu matando gente, saiu porque ele queria acabar, na cabeça dele era uma seita, aquela nova doutrina, aquilo tinha que acabar. E saiu assolando, e matando, e perseguindo, e quem olhava para aquele homem pensava, não tem jeito. Isso aí é o Satanás em figura de gente. Isso aí é o diabo. Mas para Deus tem jeito. Para Deus tem jeito, porque Jesus foi lá e se encontrou com ele, Jesus foi lá e o derrubou, Jesus foi lá e iluminou os olhos dele, foi lá e o salvou, e o libertou, e o resgatou, e o encheu do Espírito Santo, e fez ele um pregador do Evangelho, e fez ele testemunha viva do poder de Deus. Então tem jeito para você, tem jeito para essa situação, porque você serve num Deus vivo, você crê num Deus Todo-Poderoso, que é Deus em cima no céu, é Deus embaixo na terra, é o teu escudo, é o teu galardão, é o teu salvador, é a tua glória, é o que exalta a tua cabeça. Quem entendeu, diga glória a Deus. Versículo 4: com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei. Note que, compreenda o contexto do texto, ele enfrenta uma adversidade que demora um tempo para ter a resposta. Não é dito aqui quanto, mas no decorrer desse tempo, ele foi para esse lugar alto em Deus, por isso que ele conseguiu, versículo 5, eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me... Ô meu irmão, quando você está em meio de adversidades, problemas, e não está nesse lugar alto em Deus, não tem sono não, a insônia pega. A insônia pega. Não consegue deitar a cabeça no travesseiro e dormir não, porque não tem paz. Porque a cabeça, o cérebro parece que não desliga. E a preocupação e o pensamento e a angústia, aquilo vai corroendo por dentro. Os adversários se multiplicaram, não é o que diz o versículo 1, mas ele compreendeu, eu tenho que entrar nesse lugar alto em Deus. E nesse lugar alto em Deus, ele tinha descanso. Nesse lugar alto em Deus, ele deitava, ele dormia, ele acordava, porque Deus o sustentava, e Deus vai te sustentar também, meu irmão, e você vai ter noites agradáveis, e você vai dormir, e você vai descansar, e você vai acordar, porque ele vai te sustentar, ele será contigo, ainda que venham 10 milhares de inimigos, o Senhor estará contigo, o Senhor vai te salvar, o Senhor vai ferir o inimigo, e o Senhor vai te dar vitória, e a bênção dele vai repousar sobre a tua vida. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora, esse lugar alto em Deus, você tem que entrar, você tem que estar nele. Por isso que ele vai dizer, eu me deitei, dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. E o texto continua, não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feriste a todos os meus inimigos nos queixos, quebraste os dentes aos ímpios, a salvação vem do... O inimigo não estava dizendo que não havia salvação, que não havia livramento, que não havia escapatória, mas ele está declarando, a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção, e a bênção de Deus foi sobre a vida dele, e a bênção de Deus também será sobre a tua vida, será sobre a tua casa. Ele tem noites tranquilas, ele tem repouso, ele tem refrigério, ele vai te livrar de todo mal, ele vai te dar vitória nessa terra, e tem o reino dele preparado, a eternidade para você. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas nesse lugar alto nós temos que entrar. Vai comigo no Salmo 91. Salmo 91. Talvez você saiba de cor, mas eu quero ler. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele tem descanso para a tua alma, meu irmão, minha irmã. Ele tem descanso para a tua alma. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo de suas asas, das suas asas estarás seguro. E a verdade é escudo, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido.
Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, a serpente, calçarás os pés ao filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, lugar alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Tudo isso é para você também, meu irmão. Tudo isso é para você. Ele tem esse lugar alto para você, onde há paz, onde há refúgio, onde há segurança, onde há fortaleza, onde há vitória. Quem entendeu, diga glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza, que nós vamos orar. Se coloque de pé, nós vamos falar com Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, na sua última carta escrita, foi a segunda carta a Tito, no finalzinho, lá para o encerramento, segunda carta, capítulo 4, versículo 18, ele diz assim: e o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todos sempre. Amém. O Senhor te guardará de toda obra do mal. Ele tem para você um alto refúgio, um alto lugar. Ele quer que você esteja nesse monte com Ele, na presença dEle, onde há segurança, onde há paz, onde há refrigério, onde os problemas, ficam pequenininhos, onde a solução e a vitória vêm. No Salmo 121, o salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É Ele que vai agir na tua vida. O guarda de Israel não dorme nem vacila, e Ele está aqui. E Ele vai te fortalecer, e Ele vai operar maravilhas na tua vida.